Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e seu complemento em esses números correspondem a informações, no segundo parágrafo que eu não li, indica a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. Letra A. A apresentação iremos todos. B. Ao documento a diretora solicitou. Letra C. Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. Letra D. É preciso ter respeito ao cumprimento das normas. Ou a letra E. Li-as completamente todas as páginas do relatório. Quero ver se a galera vai saber acertar essa questão. Eu preparei um cursinho aí para a galera de... cursinho valor bem simbólico, né? Para o pessoal da educação. E dei algumas dicas lá de redação, dei algumas dicas de... o pessoal banca Consulplan, né? Essas aulas, inclusive, elas estão restritas, que foi semana passada inteira, nós ministramos esses aulões aí. Eu ia até fazer uma boa divulgação desse trabalho, para continuar com esse trabalho, mas como o edital foi publicado agora, né? Do SEMG 2025, então nós já vamos preparar o curso já para a galera. E essa é uma das questões que eu trabalhei lá com o pessoal, sabe? Da Banca Consulplan, né? E uma das primeiras coisas que eu queria falar para você, você que aspira ao cargo aí da Banca Consulplan na área da educação. Como que é essa banca? Essa banca não é uma banca difícil, tá? É uma banca tranquila, nós vamos falar bem sobre ela no sábado, né? Às 9 horas da manhã, eu e a professora Consuelo. E é uma banca que, no que diz respeito a português, ela gosta de mesclar bem as questões, tipo, a metade interpretação, a metade gramática, né? E a gramática é uma gramática não tão pesada, né? Mas não tão fácil. Existem bancas, a IBGP, por exemplo, é uma banca muito fácil. As questões de português são muito fáceis. Então, não é o caso da Banca Consulplan, que elas têm que ter um português mais apurado, mais avançado, né? Mas nada que seja desesperador. Mas aí vem a pergunta, né? Como que eu vou analisar uma questão dessa aqui? E o mais interessante, hoje, por exemplo, eu vou te dar umas dicas muito bacanas, né? Para você analisar a questão de regência em uma prova, dicas assim fantásticas, né? Hoje uma aluna que entrou em contato conosco, falando, vai fazer o curso conosco também, ela falando que eu sou o único professor que ela consegue aprender português. Claro, existem outros profissionais também que são capazes na própria internet, mas assim, uma das coisas que eu mais me preocupo com o aluno é que ele tenha um entendimento, né, de como analisar a questão, porque isso é muito importante. Essa aqui, por exemplo, o que eu vou fazer diante de uma questão dessa? Então, olha, vai a primeira dica para vocês. Vocês vão fazer o seguinte: todas as vezes, sem exceção, que vocês forem analisar uma questão de concurso público, seja por meio da análise sintática, seja por meio da análise morfológica, seja por meio do aplicativo de técnicas, você vai encontrar o verbo e vai grifar o verbo. O verbo, ele é a classe gramatical mais importante da língua portuguesa. Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o complemento, em esses no total, indica a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. Ou seja, às vezes você bate o olho na questão e você nem sabe o que a banca está te perguntando, né? Detalhe, a banca não grifou o correspondem a. Eu que estou grifando para você, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha, aqui nós temos o verbo corresponder, correspondem. Aqui nós temos o verbo ir, iremos, né? Aqui nós temos o verbo solicitar, solicitou, no caso. Aqui nós temos o verbo abraçar. Aqui nós temos a expressão que é preciso ter. É uma locução verbal, né? Mas são 3 verbos com valor de 1, né? E aqui tem o verbo ler. Então, olha só que interessante. O que você vai fazer numa situação dessa aqui? A banca simplesmente, ela está perguntando para mim o seguinte: qual dos verbos abaixo, tá certo, tem a mesma regência que o verbo na expressão anterior? Então, a mesma regência, a classificação, vamos dizer assim. Quando eu estou dando aula de português, tanto no meu curso de português, quanto nas minhas aulas gratuitas, em minhas lives, né? Eu já falei trocentas vezes para os meus alunos.
A base da análise sintática é quando você analisa um verbo, uma questão, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Filhão, não tem jeito. Quer aprender português? Tem que partir desse princípio. Tem que saber o que é VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Tem que saber o que é objeto direto, objeto indireto, predicativo, sujeito, adjunta adverbial. Tem que saber. Que é, assim, um dos maiores cuidados que eu tenho com os meus alunos quando ensino português é exatamente mostrar estes tópicos que têm despencado em prova. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Qualquer verbo que você falar dá certo. O verbo falar, por exemplo. Quem fala, fala algo. Observe. Percebeu? Quem fala, fala algo. Quem ama? Quem ama, ama algo ou alguém. Quem beija, beija algo ou alguém. Percebe? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Quem vai, vai. Ou seja, eu tenho que entender se aquele verbo ele pede algum tipo de complemento, se aquele complemento é um complemento que tem uma preposição, ou se aquele verbo não pede nada. Morrer, quem morre, morre. Percebeu? Então, sabendo esses três detalhes, mais o verbo de ligação, que é ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado, tem que decorar, não tem jeito, você acaba aprendendo a base da análise sintática. Quem corresponde, corresponde a alguma coisa. Mas espera aí, como que eu sei, professor, que quem corresponde, corresponde a? É porque mesmo que você não soubesse, tem um A aqui. Então eu já sei que este A não tem nada a ver com informações. Porque se a palavra informações está no plural e este A está no singular, isso é preposição, isso jamais pode ser artigo. Corresponde a alguma coisa. A banca está simplesmente perguntando para mim qual dos verbos aqui embaixo, né, que pede uma preposição. Então, olha só. Ir. Quem vai, vai a. Espera aí. Este verbo aqui também pede a, ué. Ah, é porque ele está aqui. Ô, menina, eu não quero saber se ele está aqui, não. Porque muitas vezes a palavra está lá, mas você não enxerga. É porque quem vai, vai a algum lugar. Então, eu já sei que este verbo, ele pede um a. E eu já sei que este verbo pede a, porque quem vai, vai a algum lugar. Quem solicita? Quem solicita, solicita algo. Não é solicita a alguma coisa. Ah, mas o que está fazendo aqui? Por isso que eu estou te falando. Se você começar a procurar a preposição, essa preposição está com o verbo. Quem solicita, solicita alguma coisa. Você está entendendo? Então, até então, este verbo aqui, que pede a, está para este verbo que também pede uma, porque quem vai, vai a algum lugar. E quem abraça? Quem abraça, abraça alguém. Você não fala, abracei ao João. Nossa, eu abracei ao Pedro, eu abracei ao João, ao Pedro. Ou seja, o verbo abraçar, ele não pede a. É preciso ter algo. É preciso ter paciência com o aluno que não aprende. É preciso ter paciência com as pessoas que não me deixam jogar bola. Tô brincando. É preciso ter algo. É preciso ter alguma coisa. Você está entendendo? Então, porque é preciso ter muita paciência. Eu não vou dizer que a expressão é preciso ter alguma coisa. Não tem isso. Então, a expressão é preciso ter, não pede a. E quem lê? Tem um a aqui. É por isso que eu estou te falando. Tira o o do a. Li elas. Li elas. Um pronome, mas esquece. Eu quero saber qual é a regência de ler. Quem lê, lê alguma coisa. Nossa, você leu ao livro? Nossa, menina, ontem eu estava ali, mas eu tinha lido ao livro. Ler ao livro?
Quem lê alguma coisa, meu filho. É preciso ter alguma coisa. Quem abraça, abraça alguma coisa ou alguém. Quem solicita, solicita alguma coisa. Mas quem vai a algum lugar, corresponde a alguma coisa, vá para a letra de amor.